Hoje vamos conhecer mais uma modalidade esportiva, o ciclismo, que surgiu na Inglaterra no século XIX. Foi um alemão que inventou a bicicleta para utilizá-la como meio de transporte e algum tempo depois deu início a algumas modalidades esportivas. Uma grande parcela de imigrantes europeus chegaram ao Brasil no final do século XIX, trazendo muitas novidades e tecnologia para o país. E entre esses objetos estavam as bicicletas. Em 1890, esse meio de transporte começou a ser mais comum nas regiões Sudeste e Sul. Em meados do século XX, já era possível observar diversas bicicletas circulando pelas ruas de Governador Valadares. Um meio de transporte acessível e que não polui o meio ambiente. Renato já foi atleta de mountain bike e atualmente trabalha como treinador, dando assessoria esportiva. Fui atleta de mountain bike desde o ano 2000 para 2001 e em 2004 eu entrei na Faculdade de Educação Física com o intuito de trabalhar como treinador. E aí desde 2008, que eu me formei no final de 2007, eu faço um trabalho de assessoria esportiva que atendo o mountain bike, principalmente daqui da região de Valadares, mas todo o estado de Minas, tem um aluno na Bahia, Espírito Santo, até fora do Brasil. A assessoria esportiva, a gente trabalha de forma online e hoje em dia tem diversos dispositivos e aplicativos que a gente usa para monitorar o atleta. Um atleta meu lá nos Estados Unidos, ele faz um treino, eu consigo saber onde exatamente que ele fez, a velocidade que ele andou, a intensidade com qual ele fez aquele treino e se foi correto ou não, eu faço a análise posterior à realização desse treino. A equipe TSW Racing Team, ela é daqui de Valadares, porém ela é equipe a nível nacional. A diretoria da empresa daqui, a comissão técnica da equipe de competição é eu, mas um outro ex-atleta também lá de Teoflotone, só que é um atleta de Belo Horizonte, um atleta lá de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e um atleta de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Daqui a gente já teve atletas, já tivemos 4 atletas daqui da cidade, porém hoje em dia não tem atleta da cidade, só a comissão técnica. Além de assessoria esportiva, Renato trabalha com a nutrição do atleta e gerente de competição. Tanto a parte de treinamento como a parte de nutrição, hoje em dia a gente tem vários aplicativos e dispositivos que a gente consegue fazer o controle à distância. Já na parte de gerente de equipe, eu sempre estou junto com os atletas para fazer o controle da competição em si. Então, os últimos treinos e os últimos ajustes em relação a performar nas pistas. Seja como esporte ou forma de locomoção, o ciclismo é um ótimo exercício físico. Principalmente agora nesse momento de pandemia, com as academias fechadas e essa dificuldade de acesso em locais fechados ou locais indoor, né? Essa prática de esporte outdoor cresceu muito. Com isso também a prática do mountain bike. O ciclismo como um todo, né? Muitas pessoas são adeptas ao esporte com bicicleta, porém o ciclismo de estrada, onde deve ser praticado em rodovias, então é um pouco mais perigoso, não necessariamente perigoso, é um pouco mais complexo, muitas pessoas têm medo. O mountain bike está sendo muito mais praticado, muito mais divulgado, porque a gente consegue fazer em estradas, pode a bicicleta andar na rua, né? Aqui no Brasil chama mountain bike, mas por exemplo no Portugal essa mesma bicicleta é chamada de BTT, que é bicicleta todo terreno. Então a bike ela consegue transpor a montanha, consegue descer a montanha, consegue andar no asfalto, consegue andar em estrada de chão, consegue andar em trilha, então permite um acesso à grande maioria dos terrenos que a gente tem na nossa região. O mundo moderno inventou também o ciclismo estático. Você pratica sem sair de casa. Isso aqui é um rolo, isso aqui você engata a bicicleta, a sua bicicleta andando na rua, você trava aqui, você pedala parado dentro de casa. Hoje em dia tem uns rolos interativos, que você liga um aplicativo do telefone, conecta o computador, por isso até que tem isso aqui, vai passando, igual um videogame, vai passando uma estradinha ali na televisão e você vai pedalando. Só que quando a estradinha sobe o morro, o rolo fica pesado, como se você estivesse lá na vida real. Então isso é um negócio que cresceu muito com essa questão da pandemia. Aqui no Brasil foi até um pouco mais frouxo, mas em alguns países da Europa a pessoa não podia sair, senão era até preso. Então esse treinamento indoor cresceu muito com a pandemia, pela facilidade, né, e pela segurança. As academias têm a modalidade de ciclismo indoor, que é o famoso spinning. Eu mesmo já trabalhei 12 anos com spinning, é um negócio muito legal, muito animado, com música, com jogo de luzes, uma variação muito legal do ciclismo, porque motiva e o nível de perigo dele em relação a andar no asfalto, andar na trilha, é bem reduzido. Ele ressalta que os valadarenses são privilegiados porque a cidade facilita a prática do ciclismo, tanto para esporte
quanto para o meio de transporte. Em Valadares é tudo plano, você consegue fazer um pedal e atravessar a cidade todinha com o meio de transporte. Então a gente tem a Ilha dos Araújos, que permite a pessoa fazer a atividade enquanto buscando saúde, qualidade de vida, mas a cidade permite um deslocamento muito legal usando a bike como meio de transporte. Tem uma cultura de bicicleta muito grande, que a gente teve atleta no downhill, que é atleta profissional. Temos diversos atletas que já foram campeão brasileiro. A gente tem atletas que já figurou entre os 10 primeiros do ranking nacional. E no cross country também já tivemos atletas com 3 títulos brasileiros e diversos atletas com alto nível representando a cidade. Então, tipo assim, algo cultural da cidade mesmo. E de muito tempo. Atleta meu aqui já correu fora do país com resultado expressivo, representam grandes marcas da cidade, do país, né, no ramo da bicicleta. Anualmente acontece em Valadares a tradicional Copa Big Mais, próximo ao Parque Municipal. É uma pista que a gente tem no pé da Bituruna, que faz parte de uma trilha muito tradicional na cidade de downhill, que é a trilha da Embratel. A gente aproveita parte dela e tem a pista de cross country que é ali. A pista de cross country é uma pista que vai ter entre 3,5 e 5 km de duração. Atualmente, pelas regras, dura em torno de 12 minutos cada volta, então a pista é construída para ter esse tempo de prova. E o tempo total da prova é em torno de 90 minutos para a elite. E essa pista é muito famosa no Brasil inteiro porque ela tem muitos obstáculos naturais. Ela, por mais que é construída à mão em relação a limpar o terreno, as pedras e tudo, são coisas que já estavam lá, nada foi colocado. Diferente de várias cidades que tem uma pista legal, que teve que colocar uma pedra, colocar um tronco, aqui já é tudo natural, não foi nada construído à mão. Ele explica como se divide as provas de mountain bike. Ele é dividido do mountain bike cross country e o mountain bike downhill. O mountain bike cross country ele vai ser dividido em diversos tipos de prova. A mais comum e a mais famosa hoje em dia é o cross country olímpico, porque faz parte do programa olímpico. Mas toda a prova oficial vai ter o cross country olímpico, que é uma prova que vai girar em torno de 1h30 para elite, e vai também o cross country short track, que é uma pista curta e a prova dura em torno de 25 a 30 minutos. Mas a mais comum a nível regional vai ser o cross country maratona, que é uma prova no circuito em linha. O pessoal roda em estrada de terra, estrada de fazenda, trilha abandonada, e vai ser uma prova que vai durar em torno de 2 horas a 3 horas, que é o mais comum e mais acessível à população, que é o que o famoso trilheiro pratica nos finais de semana para espairecer a cabeça, para emagrecer, para manter a boa forma. É o mais comum de todos e mais acessível. Aqui em Valadares tem um potencial turístico muito grande pela prática de esportes, principalmente pelo Pico de Bituruna. A prática mais comum, né, mais conhecida lá no Pico vai ser o downhill, onde os atletas sobem de carro, né, eles sobem de caminhão ou de caminhonete, com as bicicletas de downhill que são preparadas apenas para descida. A bicicleta de downhill, diferente da bicicleta de cross country, não tem como você pedalar e subir a montanha pedalando. Você tem que subir via resgate e a prova se dá, ou o passeio, né, se dá somente na descida. Mas boa parte dos atletas de cross country também fazem uso das mesmas trilhas. O único diferencial vai ser a velocidade, que a bike de downhill consegue transpor os obstáculos e alguns locais com uma facilidade muito maior do que a bike de cross country. Seja qual for sua opção, é só escolher a bicicleta ideal e começar a praticar. A bicicleta que é uma bicicleta de ciclismo de estrada, né? Ela vai ter umas pegadas diferentes, o pneu mais fino, com o objetivo de aumentar a velocidade lá no asfalto. Então essa bicicleta aqui ela permite um conforto nas pegadas, por um treino mais longo, voltada exclusivamente para o asfalto. Essa bicicleta aqui é uma bicicleta de cross country. Essa famosa HT, ou rabo seco, uma bicicleta que tem amortecedor somente na frente, ela não tem amortecedor atrás. Hoje em dia ela é escolhida para as provas mais rápidas com terreno menos acidentado. Ela é uma opção mais leve para a competição, então ela tem a mesma configuração dessa bicicleta aqui, que ela é mais utilizada hoje nas provas de cross country, pois ela vai ter um amortecedor tanto na frente quanto na parte de trás. Então ela vai promover uma maior aderência e para transpor os obstáculos de forma mais confortável, obtendo um maior desempenho. Dentro do mountain bike, quando o cara vai só fazer trilha, passear, a gente chama de all mountain. Então esse capacete aqui é um capacete de all mountain. Ele tem uma proteção um pouco maior que na parte de trás, né? Ele é um pouco mais robusto. Enquanto esse capacete aqui já é usado na competição. Ele é um capacete que tem mais entradas de ar, então ele fornece uma ventilação maior, que na competição é
fundamental o cara ter a cabeça ventilada, que é muito diferente. E o peso dele também é bem mais reduzido comparado com esse capacete, que é mais para passear e tal.